Pronto, vamos lá. Boa noite a todos. Inicialmente agradecer, Ricardo, pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com vocês. Eu fico baseado aqui em Brasília, gente, e como o Ricardo falou, minha atuação política aqui já é de longa data, já tenho 13 anos de cobertura, recém saí da XP e iniciei um projeto novo que é esse Política em Puzzle, que vocês podem encontrar no Telegram. E a ideia, o objetivo, é sempre tirar as espumas, é sempre tirar esse ruído que a gente tem muito na política e trazer a informação, a política sobre a ótica do mercado financeiro, o que realmente vai impactar depois o seu bolso, né? Se é CPI, se é uma briga dentro do plenário, o que é daquilo que a gente viu aqui de Brasília, dessa confusão que a gente viu aqui de Brasília, o que pode impactar no final do dia nas suas ações, nos seus investimentos. Então, esse é o desafio, essa é a didática que a gente normalmente tenta colocar e também trazendo Brasília para vocês de uma forma bastante simples. Eu acho que o segredo dessas conversas é a gente tentar simplificar ao máximo e colocar essa ótica da política sobre o mercado financeiro. E antes de começar esse bate-papo, reforço o convite do Ricardo de que coloquem suas dúvidas, tragam as suas perguntas, porque a melhor forma da gente se inteirar aqui, a melhor forma da gente fazer uma troca é por meio das perguntas. E vou ser muito sincero se eu não souber responder alguma das perguntas, e se eu não souber responder no primeiro momento, depois entro em contato com o Ricardo, mando o áudio, falo, Ricardo, você lembra aquela pergunta que eu não soube responder? Está aqui por áudio, e aí a gente consegue avançar nas análises. A ideia aqui é trazer algumas peças, e a partir dessas peças, vocês depois começarem a juntar e formar os próprios cenários. Muito bom, Eric. Muito obrigado. E a gente quer agradecer também a você por essa disponibilidade de tempo. Eu sei que você é bastante demandado. Brasília, aliás, não tem como não ser demandado, mas eu queria começar falando sobre... A gente debateu aqui um pouquinho, né? Primeiro, o que assusta o investidor, o que o investidor quer, qual é o sonho do investidor e o que a gente espera pela frente aí em função da questão eleitoral e tal. Então, primeiro, o que assusta o investidor? Em primeiro lugar, a gente sabe que o risco fiscal tem sido o tema, fora o exterior, né, o comportamento do mercado lá fora, mas o risco fiscal é o que nos assusta bastante. A gente notou uma certa... a situação se acalmou um pouco com relação à questão do risco fiscal, as discussões parecem que então estão um pouco mais centradas na lógica e na racionalidade, mas o que a gente não está enxergando? Esse risco continua muito perto e a gente não está vendo, ou ele efetivamente está afastado? Pode ser que a gente não esteja vendo alguma coisa, que o caos esteja pior do que se imagina. Me fala um pouquinho sobre isso, Eric. Ricardo, esse é a peça-chave hoje da apreensão do mercado financeiro, do investidor de uma forma geral, a questão fiscal. Você bem disse que no dia de hoje, nessa semana, a gente está vivendo um pouco de calmaria. Mas eu volto no tempo, 3, 4 semanas atrás, o que a gente estava vivendo era uma briga gigantesca em relação à votação do orçamento. E qual era essa briga? A briga que estava acontecendo era o seguinte, gente, era na hora que votaram o orçamento dentro do Congresso, existe uma caixinha que se chama caixinha das despesas obrigatórias. Como o próprio nome diz, é obrigatório ter recurso ali dentro, recurso que vai para a Previdência, recurso que vai para seguro-desemprego. E aí a turma do Congresso falou, não, eu vou tirar esse recurso dessa caixinha e vou botar numa outra caixinha, que é a caixinha, é um palavrão, que é despesas discricionárias. O que são essas despesas discricionárias? É ali que moram as emendas parlamentares que vão se transformar em obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. A gente viu uma briga muito grande, porque no momento que eles tiraram 30 bi dessa caixinha e botaram na outra caixinha, ficou um buraco, Ricardo. Ficou um buraco e a turma começou a pensar, mas vem cá, como é que esse buraco vai ser tampado? Será que vai ser estourado o teto? Vai ter que se gastar mais para tampar esse buraco? E depois de muita briga, muita disputa, houve uma certa acomodação, que existiu até uma certa pedalada no meio desse caminho, que foi o seguinte: parte do recurso que vai ser destinado
para a questão da pandemia, para a questão da renovação de alguns auxílios, vão ficar fora do teto de gastos. E aí começa a pressionar a dívida PIB. Mas foi uma solução para não estourar o teto, pegaram parte dos recursos que saíram dessa caixinha da despesa obrigatória e falaram assim, não, vamos tirar do teto, vamos colocar em um outro lugar. Houve ali, então, uma disputa, um certo desequilíbrio fiscal quando houve essa solução de colocar os recursos da pandemia e os recursos da renovação de auxílio fora do teto de gastos. O que está no radar que vocês vão ter que olhar, que está aqui no curto prazo, tá? É bem curto prazo. É o seguinte, a gente vai ver que o auxílio emergencial vai vencer a última parcela agora em junho. E a grande discussão aqui em Brasília, no campo fiscal, é o que vai substituir isso, Ricardo? O que vem para substituir esse auxílio emergencial? Tem várias hipóteses. Uma é a renovação por mais 4 meses, uma renovação por mais 3 meses, uma renovação por mais 2 meses. Tudo bem, mas de onde que vem o recurso? Fala-se que nem todo o recurso dessa rodada foi utilizado, então vão pegar o que não foi utilizado e vão utilizar ali na frente. Pode ser uma solução, não vai impactar o fiscal, não vai impactar o teto. Mas será que vai se limitar a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses? Isso está na ordem do dia. E paralelo a isso, Ricardo, uma outra discussão que está bastante latente, que está conectada com isso, é o seguinte: vai vencer essa última parcela do auxílio emergencial e fala-se em estabelecer um novo programa social. Ok, mas esse novo programa social vai ser, os recursos vão vir de onde? Ele vai ser bancado com o quê? Então, é aí que vocês vão ver muita volatilidade, porque a depender da solução que for tomada, vai ser uma solução que pode impactar o fiscal, pode ser uma solução que pode impactar o equilíbrio das contas públicas daqui para frente. E aí tem já na mesa o seguinte: se vier uma solução por PEC, e aí sendo um pouquinho mais técnico, mas eu vou explicar para vocês, se vocês virem nas manchetes dos jornais que o novo programa social ou que a nova renovação é por PEC, a previsão é que os recursos que vão servir para bancar esse novo programa ou a renovação do auxílio fique fora do teto de gastos. É uma solução meio esdrúxula, mas é uma solução que a gente está vendo desde o início da pandemia. Uma outra forma que aí o Paulo Guedes tem defendido, porque aí ele consegue ter mais um controle, é de que a renovação desse auxílio emergencial seja por meio de uma medida provisória. Porque aí, na medida provisória, ele coloca um limite e aí as coisas ficam um pouquinho mais acomodadas. Então, o que eu alerto para vocês é esse debate sobre a renovação do auxílio a partir de junho e o que vem para substituir isso. E aí, dentro desse contexto, Ricardo, a gente começa a ver que pode ter alguns fatores eleitorais que começam a pressionar por medidas mais populistas. A gente vai falar mais para frente, quando a gente começar a falar um pouco de 2022, mas já coloco isso no radar. Aí mora o medo do investidor, de medidas populistas para renovar auxílio, para criar um novo programa social, com base em questões eleitorais, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, o que está no radar hoje de apreensão no curto prazo é isso. E, mais uma vez, em agosto, anotem aí no calendário de vocês, é um outro momento que vai ser encaminhado para o Congresso um novo orçamento de 2022. Pode ser um ponto-chave, tá, Ricardo? Por quê? Pode ser um ponto-chave porque ali a gente vai tirar mais uma vez uma foto e ver se vão ter atropelos com relação ao teto de gastos. Na versão anterior, que foi em agosto do ano passado, o que aconteceu? De um lado tinha um Paulo Guedes dizendo, gente, eu não tenho mais recurso para obras. E do outro lado, tinha a turma que é ligada mais à área desenvolvimentista, que é aquela turma que aposta no reaquecimento da economia por meio da infraestrutura, falou, não, eu quero mais recursos para a obra, mesmo fora do teto. O que pode acontecer agora, neste ano? A mesma briga por mais recurso para a obra, para a infraestrutura. Só que agora tem um fator, gente. Esse vai ser o orçamento que vai valer para um ano eleitoral. Então, assim, a chance de, depois dessa questão do auxílio emergencial que eu coloquei para vocês, entrar ali em agosto também dentro dessa disputa entre a ala mais fiscalista, que é a ala Paulo Guedes, e a ala desenvolvimentista, vai ser muito grande. E o investidor vai sempre olhar para saber qual vai ser o resultado.
Vai ser furado o teto? Não vai ser furado o teto. Vão avançar na questão fiscal? Não vão avançar na questão fiscal. Quais vão ser as alternativas que vão encontrar para renovações, criações de novos programas e também dentro do orçamento em agosto. Então, no curto prazo, o que eu chamo a atenção para vocês são esses 2, 3 elementos. Interessante. Quer dizer que não está afastado. E, assim, isso bate com o que a gente tem ouvido, né? Que teremos volatilidade durante um bom tempo, porque os tempos serão tempos de discussões e de certa incerteza, né? Muita polaridade também. Agora, eu falei o que assusta o investidor, né? E, assim, a gente sabe que o investidor quer. O investidor espera as reformas, porque as reformas têm um drive positivo no mercado, sempre tem. O mercado se movimenta por expectativa muito, né? Então, essa relação... Existe uma assimetria natural entre valor e preço no mercado, a gente sabe, né? O que move o mercado, quer dizer, o efetivamente faz a bolsa andar para frente no médio e longo prazo, é o resultado das empresas. Mas essas assimetrias são criadas pelas expectativas. A gente sabe, a gente viu lá atrás, na reforma da Previdência, o impacto que isso teve como expectativa no resultado da Bolsa de Valores, de uma forma geral, no desempenho do mercado financeiro. E como é que você está vendo isso? Como é que nós estamos posicionados para a reforma administrativa e tributária? Hoje eu ouvi já um depoimento do presidente da Câmara dizendo que a reforma tributária vai ser pautada, né? Seja fatiada, seja que não seja. Mas fala um pouquinho para a gente, né? Daquilo que o investidor quer, o que está em pauta, o que é possível e o que você acha que vai acontecer, efetivamente? Antes da gente entrar na reforma, mas dentro de uma questão, que é uma questão chave também que você colocou, da previsibilidade, essa pergunta anterior, quando a gente fala da questão do teto de gasto, só lembrando para todo mundo, o teto de gasto é justamente a previsibilidade que o investidor tem com relação aos gastos do governo. O teto de gasto tem uma regra. A regra é a inflação do ano anterior, e aí só pode aumentar essa inflação do ano anterior. Então, com esse dado em mãos, Ricardo, o investidor já sabe qual vai ser o impacto dos gastos no ano que vem. Então, furar o teto significa não ter mais essa previsibilidade. Então, essa palavra que você falou é muito importante. Além de não ter previsibilidade, se estourou o teto, o céu é o limite com relação aos gastos. Com relação à reforma administrativa, a reforma administrativa não tem, sim, causado grandes impactos dentro do mercado financeiro ainda. Avançou essa semana na comissão, na primeira comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai agora para a comissão especial, e aí vai fazer até parte do relatório de amanhã, Ricardo. Eu conversei com o futuro presidente dessa comissão, perguntando do timeline, perguntando também como é que ele está vendo aí essa questão do tempo, do prazo para a votação dessa reforma. A expectativa dele é que só vai ser votada na Câmara depois do início do segundo semestre. E isso é muito ruim, porque vocês têm que colocar também aí no radar de vocês que Brasília só vai funcionar até outubro, tá, gente? Brasília só funciona até outubro. A partir de outubro, vai ser apertado um botão, eleições 2022, e parou tudo. A única coisa que a turma vai votar é o orçamento que eu comentei com vocês, porque o orçamento interessa a eles, porque vai repercutir em questões de obras no reduto eleitoral. Então, até outubro eles têm para votar. Mas com relação a essa reforma administrativa, por que o mercado não está tão emocionado com essa pauta? Tem dois fatores. Um fator que eu concordo completamente quando você colocou com relação a expectativas. De certa forma, mostra que as reformas estão andando, mostra que o Congresso ainda está com essa agenda reformista. Isso é super positivo, isso ajuda bastante no dia a dia para o investidor. Mas por que não está causando grandes emoções? Porque essa reforma, Ricardo, é uma reforma de longo prazo. A gente só vai ver impactos no longo prazo. Por quê? É uma reforma que só vai pegar os futuros servidores. Então, e tem um outro ponto, que é um ponto muito, muito importante colocar para vocês, que é o seguinte: essa reforma administrativa que está sendo discutida, ela está numa PEC, numa emenda constitucional.
que é uma emenda constitucional, falando de uma forma bem simplificada? É o esqueleto, é onde você vai mostrar as diretrizes, é onde você vai mostrar um norte do novo sistema. Depois, o segundo passo é que realmente estabelece essa reforma, o tamanho dessa reforma. Por quê? É nesse segundo passo, quando são votadas os projetos de lei complementares, que são as regulamentações, que vai definir, Ricardo, como é que a carreira tal vai ficar, como é que a carreira X vai ficar, como é que a carreira Y vai ficar. E a partir dessa definição estrutural de cada carreira, a gente vai então entender qual é o impacto dessa reforma dentro do orçamento brasileiro. Mas isso só acontece no segundo momento. E a estratégia hoje dos políticos aqui em Brasília é a seguinte: vamos primeiro votar esse esqueleto, que é essa reforma administrativa, é uma sinalização para o mercado financeiro, e depois a gente entra nessas questões que envolvem carreira por carreira. Só que aí, Ricardo, esse depois pode ficar para 2022, e ficando para 2022, a chance disso avançar é bastante reduzida. Então, é isso que também está no radar do investidor, o tamanho do impacto dessa reforma e como isso pode realmente ajudar nas contas públicas. É um bom sinal? É, mas no final a turma vai pegar a caneta e saber, mas vem cá, como é que isso vai nos ajudar a dar um oxigênio aí para as questões fiscais e orçamentárias? Com relação à reforma tributária, gente, essa é a pauta mais maluca que eu já vi dentro do Congresso, porque eu acho que todos que estão aqui já ouviram falar na reforma tributária há pelo menos 20 anos, né? Há pelo menos 20 anos está aí essa agenda dentro do Congresso. O que aconteceu? A gente tinha uma proposta única, que depois de ser votada foi para o Senado e agora está sendo fatiada. E ninguém se entende como é que por onde vai começar a tal da reforma. E o mais engraçado é que no início dessa semana, no final da semana passada, vamos colocar assim, o presidente do Senado deu declarações duríssimas falando que não podia fatiar, porque aquilo ali era uma colcha de retalhos e aquilo ali não ia ajudar em nada. 2 dias depois, ele mudou de ideia e agora vai ter proposta na Câmara e proposta no Senado. É muito, muito difícil avançar. É muito difícil. A gente vê um Paulo Guedes vocal, um Paulo Guedes defendendo a criação da CPS que vai vir com uma alíquota de 14% e pega muita gente do setor de serviço, um setor bastante impactado nessa pandemia, um setor que está precisando de ajuda e, em alguns casos, vão ser sobretaxados. Então, vai ter uma gritaria muito grande quando essa proposta, de fato, começar a avançar. Uma outra parte desse fatiamento aí que está na Câmara é o tal da criação da nova CPMF digital, Ricardo. Esse é um tema, vocês podem escrever, não avança. O Paulo Guedes pode pintar um quadro aqui em Brasília dizendo que não é criação de tributo. É a mesma coisa, até escrevi hoje, lá na nossa coluna do Política e Puzzle, no mundo político, quando o Paulo Guedes fala que não é uma taxação, a criação de novo tributo, é a mesma coisa que virar para o político e dizer o seguinte: pode passar a mão, tem boca de jacaré, pata de jacaré, cauda de jacaré, mas é apenas um gato. Os políticos não acreditam nessa história. E político já está olhando em 22, gente. 22 está muito próximo para eles. E Brasília, Câmara vai precisar de entrar nas eleições, eles vão todos ser substituídos, e parte do Senado vai ser substituída agora em 2022. Então, falar em CPMF agora, por mais que o Paulo Guedes pinte um quadro aqui bastante bonito, não vai avançar esse tema. Então, assim, está muito truncado. E aí, quando a gente olha para o Senado, a parte do Senado também, que envolve mais os estados, que envolve mais a questão do ICMS, também está muito truncado. E tem um outro ponto que é muito importante. Na hora que trocarem, avançou na Câmara e chegar no Senado, a chance de travar lá é muito grande. Historicamente, isso acontece, porque a prioridade da Câmara não é a prioridade do Senado, e vice-versa. Quando sai uma proposta falando lá de ICMS, etc., e vai para a Câmara, a turma lá começa a andar de lado. Então, assim, reforma tributária tem pouca chance de avançar, está muito confuso, ainda não se definiu por onde vai começar, e vai ter uma reação muito forte, porque pode ter aí questões que envolvem criação de impostos e também pode ter questões que ocorram sobre a taxação de alguns setores, e aí a turma vai ter uma gritaria geral. Apenas para encerrar essa questão da reforma tributária, que é um ponto também bastante importante, por mais que os dois presidentes das duas casas tenham vindo a público recentemente, quando eu conversei com a turma que é do baixo clero, com a turma do chão de fábrica, eles falaram:
a gente não vai entrar numa pauta que pode prejudicar a nossa reeleição. Então, é isso que vocês têm que colocar no radar e vai ter ainda muito o que dizer. E tem o fator calendário. Se até setembro isso não for votado, lembrando que em em julho, a gente tem recesso. Então, se até setembro não for votado nada, esquece que 2022 a turma não vai entrar nessa pauta. E qual é a chance? Existe chance até setembro? A chance é mínima, né? De até setembro ter alguma votação nesse sentido, alguma apreciação. Pode avançar em comissão, pode até avançar no plenário da Câmara, mas a conclusão da votação eu acredito que não vai ter, Pedro, porque, mais uma vez, os senadores debateram uma proposta, e é a proposta que foram para eles que tem bastante questões relacionadas ao consumo, era a proposta ideal para eles. E aí eles fatiaram. Então, o que vier da Câmara não é a proposta que os senadores vinham defendendo. Então, aí vai ter ruído. Aí vai ter aquilo que eu falei, vai chegar, pode até avançar na Câmara, mas chega no Senado e fala, opa, não era isso que a gente tem em mente. O que a gente tem em mente é ICMS, a gente tem em mente a criação de um novo refis, etc, etc. Aí eles vão tentar avançar com o que eles têm, e aí vão mandar para a Câmara. Quando chegar na Câmara, não, mas não é bem isso que a gente estava pensando. E aí fica nesse jogo, e o tempo passa, e as coisas não avançam. E tem um fator, gente, que é muito importante, que normalmente só se fala em reforma tributária quando a economia está pujante, quando a economia está crescendo. Por quê? Alguém vai perder, gente. Algum setor vai perder. E quando perde, o que acontece? Não, vamos fazer um balance aqui, vamos fazer um equilíbrio aqui, e aí o que acontece? É criado um refis, é criado alguns benefícios para o setor que foi impactado. Só que, Pedro, a gente não está no momento de pujança, a gente não está no momento de crescimento para fazer esse balance. Então, assim, vocês vão ver que quando realmente alguma das propostas avançarem, vai ter muita gritaria, vai ter muitas reações de vários setores, e aí a chance disso ser concluído esse ano, eu acho que são bastante pequenas. Avançar, a gente pode até ver uma comissão aqui, ou até no limite no plenário da Câmara, mas ser concluída no Congresso, eu acho que é bastante difícil. E você lembra quando a gente conversou com o Bernard Api? Lembra? A gente conversou com o Bernard Api, o Caio Megali estava presente no nosso bate-papo também, a gente falando sobre a PEC 45, né? Como fazia sentido aquele conjunto estruturado e tudo ordenado, quer dizer, era uma reforma que traria para o Brasil um aumento de produtividade que permitiria um acréscimo de velocidade de PIB, né, de evolução do PIB, se não me engano, era de 1,5% dentro de um determinado período, por conta da integração entre os elementos daquela solução, como se fosse uma câmara de compensação, né, para evitar que aqueles créditos CMS ficassem presos e tal. Todo mundo ganhava com aquela história, entre aspas, né? Quando todo mundo ganha, se não me engano, não sei se foi o Milor que falou isso, eu estou aqui parafraseando e mudando um pouco a história, não sei se foi o Milor ou se foi o Barão de Tararé, né? Aquilo que interessa a todo mundo não interessa a ninguém, né? Aquilo que é de interesse de todos não interessa a ninguém. É mais ou menos uma lógica parecida com essa. E Ricardo, dessa PEC 45 tem um ponto importante, que ela tratou muito da questão de consumo, né? E chamou muita atenção o posicionamento do presidente da Câmara, desde o começo ali, quando virou o ano, que tinha aquela comissão, que era uma comissão que não tinha, era um grupo de trabalhos, vamos colocar assim, porque não tinha poder nenhum de votação. E assim que as coisas começaram a avançar, de fato, ali, e chegou até a ser concluído, o presidente da Câmara sempre levantou uma bandeirinha, vocês estão falando só de consumo aí nessa comissão, mas também tem a questão da renda. E ele tem sido frequentemente vem falando disso. E aí, quando entra essa questão da renda, entra a questão dos dividendos, tem a questão dos fundos, que a turma está bastante de olho, que foi apresentado aí um novo relator para essa proposta. O próprio Paulo... Fundos exclusivos, a tributação isso. Os fundos exclusivos que está em pauta. Né? Exato, e o governo tem trabalhado em cima disso. Então, aí você pega
Ah, mas calma lá. Então, a Câmara vai avançar com o CBS e pode avançar com relação à questão da renda. Mas toda a discussão não era consumo? Assim, as coisas não estão se comunicando, as coisas não estão se encaixando ainda, e dentro de um tema que é muito controverso, se não tiver um mínimo encaixe, as coisas não avançam, as coisas acabam se travando. Então, reforma tributária, podemos tirar, né, Se vier uma coisa bastante irrisória, e qual é o argumento que eu ouço dentro do Congresso? Se tiver que pegar, vai ter que pegar todo mundo. Se tiver que fazer algo, vai ter que fazer algo para todo mundo. Fazer algo só para renda não funciona. Fazer algo só para o consumo não funciona. E nessa dinâmica, Ricardo, as coisas se travam. É nessa dinâmica de falar. Aí tem uma forma de você fazer travar o outro lado, até uma estratégia. Se avançar com o meu, vai ter que avançar com o seu também. E aí as coisas acabam não andando. Então, se vier algo, vai ser algo muito, muito pequeno, algo que não deve trazer a solução imediata que a turma está esperando. O Marcos Labuni, que deixou algumas perguntas aqui, todas muito interessantes, mas uma fala sobre uma expectativa que não vai se realizar esse ano ainda, né, porque se espera ainda uma inflação por volta de 6,5%, né, com um pico que pode chegar a 8% em junho e julho, depois uma queda, né, algo mais ou menos nesse desenho nas últimas conversas que a gente teve, nas últimas lives que eu ouvi sobre isso, e a expectativa já estão redesenhando ou revendo as projeções do PIB para 4%. Mas essa pergunta vai aí para você e para o Pedro, né? E a pergunta é: o PIB parece que está indo bem e realmente vem surpreendendo positivamente, a ponto de que já diversos bancos estão revisando a projeção para 4, 4,1 por aí. Mas até que ponto um aumento do PIB acima da inflação pode ajudar a absorver os gastos extrateto, isso é, esperando a expectativa, a necessidade de gastos que nos levaria além do teto, limitando o gasto acima do teto, né? Então, Pedro aí e você, essa pergunta para vocês dois baterem bola aí. Mata essa aí, Pedrão. Pedro, você está no mudo. Desculpa, Rick. Cara, assim, na verdade, assim, esse é um ponto que até o Eric, na verdade, o rompimento do teto, e aí a gente teria um ponto principal do rompimento do teto hoje, eu acho que é o auxílio, né? Foi justamente o que o Eric estava comentando, e que aí ele pediu para a gente ficar atento, inclusive a partir de agosto, né? E a gente, de fato, não sabe, a gente não sabe... Pedro, eu acho que a pergunta que ele colocou é assim: o PIB parece que está indo bem. Até que ponto um aumento do PIB acima da inflação pode ajudar a absorver os gastos extrateto, né? Claro que se o PIB crescer acima da inflação, a gente tem um crescimento... perfeito, mas o ponto que eu ia chegar assim, o que é o gasto extrateto, né? O gasto extrateto, assim, qual é o risco maior do gasto extrateto hoje que a gente tem? É justamente como é que estava abordando ali, muito mais essa questão do auxílio, que hoje não sabe ainda, né? Quer dizer, vai se voltar isso em agosto, e a gente não sabe qual é o tamanho desse auxílio, se vai ter auxílio, né? E aí é muito mais também, como o próprio Eric comentou, a gente tem um ano pré-eleitoral, né? Então, assim, vai ter auxílio, tudo indica que vai, devido justamente ser um ano pré-eleitoral, né? Mas qual o tamanho disso? E aí, a partir daí, teria que fazer o cálculo justamente para poder ver se cabe nesse crescimento do PIB, né? Esse é o aspecto, é uma bola que realmente, quer dizer, é uma caixinha de surpresa que pode ser, né, bem negativa. Tem um aspecto positivo até da própria inflação nessa história, que ela aumenta a margem, efetivamente, para o quanto os gastos podem crescer. Você pode financiar a dívida via inflação, né? Mas, assim, todo mundo sabe também, e Eric sabe, que inflação tira voto, né? Então, a forma de se financiar a dívida é emitir via inflação, mas você está no ano pré-eleitoral. Então, desemprego e inflação, quer dizer, as pessoas perdendo poder de compra em ano de eleição, né? Então, a pessoa não conseguindo comprar o seu pão, isso tira voto, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Apesar de que o risco que a gente tem de todas essas possíveis propostas eleitoreiras, né, que são mais populistas,
sempre apontam para essa história, né, de financiamento da dívida, quer dizer, do aumento da dívida pública. Mas, assim, certamente a inflação pode funcionar de uma maneira positiva para a gente. E o aumento e o PIB um pouco acima daquilo que estava esperado, que foi base para a construção do orçamento, também pode trazer uma certa margem de manobra. Agora, qual é, Marcos? Efetivamente, a gente não sabe. Realmente, as duas coisas podem agir positivamente nesse sentido, mas, como o Pedro falou, a gente não sabe o que vem pela frente aí, né? Ô, Marcos, o que eu consigo contribuir, o ponto que o Ricardo colocou é um ponto muito importante, tá, gente? A gente tendo aumento da inflação agora, isso vai dar um respiro para o ano que vem no orçamento, porque o governo vai poder gastar um pouquinho mais, porque o teto de gasto, que limita o gasto, é baseado na inflação. Isso é um ponto importante. Mas, Marcos, ressalto, virou esse semestre, o apetite político aqui, por mais verba, com mais recurso, vai aumentar. Então, assim, se você tendo um oxigênio no PIB, vai sinalizar para dentro do Congresso que eles vão poder gastar mais. Vai gastar mais com auxílio, com novos programas, com novos benefícios, etc, etc. Então, assim, tem essa visão de que a viúva suporta mais gasto. E a viúva suportando mais gasto, o apetite político aqui, por mais que tenha do outro lado um Paulo Guedes falando, opa, calma, gente, vamos se equilibrar aqui, a gente viu, o que eu falei de uma forma bem simplificada, essa batalha que foi no orçamento. Essa batalha do orçamento do mês passado, quem saiu vitorioso foi a ala política, e aí a ala política do governo e o Congresso. A turma fez uma estripulia de 30 bi dentro do orçamento e conseguiu levar 20 bi e depois o governo teve que se equilibrar de outras formas, que, como eu falei, tirou, por exemplo, os gastos da pandemia do teto, que foi uma forma de dar uma pedalada. Então, essa colocação que você traz, e até lembrando que o PIB deve sair terça-feira que vem, sinalizou que tem mais recursos, a turma vai para cima. E aí a turma vai para cima dentro desse aspecto eleitoreiro e também visando aí a reeleição deles. Então, esse é o receio. Bom, no resumo, o risco fiscal não sumiu, mesmo com a inflação mais alta, né, mesmo com a possibilidade de ampliar um pouco mais o teto de gasto, a boca pode ser maior do que o bocado, né? Então, essa aí é a situação. Acho que tem mais outras perguntas que estão dentro agora do próximo, né? A gente falou primeiro que o investidor tem medo, segundo, o que o investidor gostaria, e terceiro, o que o investidor sonha. O investidor sonha com estabilidade política. A gente sabe que o ambiente de estabilidade política é bom para os investimentos, e a gente parece que está muito longe disso, né? Então, vem algumas perguntas encadeadas nisso daí, né? Primeiro, para onde caminha essa CPI, né? Porque o jogo está pesado. E, assim, claro, não é um julgamento político que eu tenho da história, mas a gente está vendo que o jogo está pesado, virou palanque eleitoral também, e tal, a gente sabe disso tudo, e isso não tem nenhuma chance de diminuir. Aí tem algumas perguntas que são colocadas. Primeiro, do lado para onde caminha a CPI. Segundo, Marcos colocou a probabilidade de ocorrer alguma ruptura institucional, né? Assim, eu não considero impeachment ruptura institucional, mas é uma pergunta quanto a gente está longe. Hoje eu ouvi notícias novamente sobre o Congresso analisando novamente os pedidos de impeachment que estão em pauta. O impeachment não necessariamente é um processo político, não é um processo de ruptura institucional, né? Golpe, sim, é um processo de ruptura institucional, ou de Bolsonaro, por outro lado, aí sim, a intervenção do Bolsonaro nas instituições, isso, para mim, efetivamente, seria uma ruptura institucional. Então, vem esse ponto que eu acho bom a gente colocar em pauta nessa discussão. E o segundo, a outra pergunta também está vinculada ao que a gente vai falar depois, que é a história do panorama eleitoral e a eleição do outro lado. Tá? Então, essa. Depois... Ô, Rick, e complementando, na verdade, a primeira parte da pergunta, Eric, muitos clientes de fato perguntam a respeito das possíveis consequências da CPI. E aí eu te questiono, né? Você, como cientista político, acompanha muito mais. Existe na história republicana alguma CPI que, de fato, tenha derrubado, tenha prejudicado, até hoje, né? Diga-se passagem. Até hoje, existe alguma
CPI que tenha derrubado algum presidente, ou é muito mais, de fato, um palanque político, e aí para poder se conseguir cargos, emendas, etc. Muito boa colocação. Vamos lá. Vamos, mais uma vez, naquela dinâmica de trazer para vocês a política, mas sobre a ótica do mercado financeiro. Até o momento, gente, a CPI não tem sido motivo de volatilidade dentro do mercado financeiro, tá? Já foi feita essa leitura que, de fato, ele se transformou num palanque, e tudo que a gente está vendo ali, aquelas gritarias, aquela bateção de boca, de certa forma, já teve até pedido de prisão ali dentro, isso não tem impactado no mercado financeiro. Lógico que amanhã, se surge um fato novo, se vem um fato novo que aí atinge a governabilidade, aí vai justamente aonde a pergunta do Ricardo entra, aí a gente vai ter, sim, uma certa volatilidade dentro do mercado financeiro. Qual é hoje o medo do investidor quando olha para a CPI? É daquelas brigas que estão ali dentro da comissão se espraiar para dentro do plenário do Senado. E o que está no curtíssimo prazo que hoje está sendo colocado em questão, justamente fazendo esse link, CPI, contaminação CPI, plenário do Senado, medida provisória da Eletrobras. Há um receio por parte dos investidores dessas brigas contaminarem. Eu acredito que não vão contaminar, tá? Eu acredito que há espaço para medida provisória da Eletrobras, e quem olha para o setor acompanha, porque isso é uma das peças-chave para o Paulo Guedes, aí com relação à privatização, e também o mercado está com muito apetite com relação à Eletrobras. Quem viu todo o processo, desde a apresentação da MP em fevereiro até a votação na semana passada na Câmara, viu que teve uma volatilidade, no caso positiva, porque o mercado financeiro aguarda isso. Mas há esse receio. Vem cá, a CPI vai impactar? Fora isso, o investidor está só administrando ali toda essa gritaria que a gente está vendo dentro da CPI. Dentro do aspecto político, dentro do aspecto eleitoral. Eu conversando aqui com a turma do Congresso, do Senado, ali está sendo feito o quê, gente? Está sendo feito a criação de um discurso. Ali está sendo feita a criação de uma narrativa. O que é essa narrativa? A narrativa de que o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, falhou na questão da pandemia, falhou na questão do enfrentamento do Covid-19. Esse discurso que está tentando se construir ali dentro vai ser usado em 2022. Todos esses elementos que estão sendo colocados hoje aqui vai ser usado em 2022. Por quê? Porque 2022, o que deve contribuir bastante para decidir uma eleição vai ser justamente pandemia e economia. Então, se a gente chegar num quadro ainda muito ruim de pandemia em 2022, isso vai contribuir, e essa narrativa está sendo construída neste momento dentro da CPI. Então, a gente vai ver muito bate-boca, a gente vai ver muita acusação, troca de farpa, etc., etc., que aí faz parte do jogo político. A mídia, de uma forma geral, comprou essa ideia de CPI, tem canais de TV que estão passando aí 24 horas só esse assunto. Então, isso a gente vai viver até os próximos 60 dias, que é a duração limite aí dessa comissão. Então, é para isso que tem servido a CPI. Desculpa te interromper. Então, fazendo uma síntese, o que a gente está vendo, a CPI é a construção de uma narrativa para uma campanha política do ano que vem, e a princípio, né, até tem uma pergunta aqui, eu já visualizei, então a princípio não teria um encaminhamento de impeachment, né? A princípio não é isso que está se desenhando, mas é muito mais uma construção de narrativa para 2022. Isso. E a gente vai chegar no impeachment. Se vocês olharem as peças que estão dentro da CPI, a maioria é oposição. Tem 5 senadores que se dizem independentes, mas se vocês olharem a história deles, o estado de cada um deles, eles são oposição. E aqueles que não são oposição são senadores que foram impactados pela pandemia, que são o caso dos senadores do Amazonas. Ali, o Amazonas, eles estão falando para o eleitor dele. Então, tem esse componente. Essas imagens a gente vai ver durante as eleições, os integrantes do governo falando uma coisa e desfalando outra na sequência, com gravações desmentindo. A gente vai ver isso na eleição de 2022. Então, a gente está vendo ele é mãe de sala, gente. Ele é mãe de sala de 2022. Com relação ao impeachment,
Gente, o impeachment é um processo muito mais complicado, é um processo muito mais profundo, e tem dois fatores chaves nessa questão do impeachment. Os dois presidentes da Câmara e do Senado foram eleitos com apoio do governo. Eles são dois guardiões ali. Impeachment não vai avançar. Por quê? E engraçado, né? Porque eles foram eleitos, parece que já tem 4 anos, de tanta bagunça que a gente vive aqui. Tem o quê? A gente está no mês 5, tem 3 meses, gente, que eles dois chegaram ao poder, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, com apoio do Palácio do Planalto. Então, eles são os primeiros guardiões. O maior guardião não são nem eles dois, o maior guardião são as pesquisas. As pesquisas mostram que, faça chuva ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, o Bolsonaro ainda tem 30%, de 25% a 30% por cento de apoio da população. E isso segura, mostra que ele ainda tem 1/3 da população. Gente, é muito. É muito. E aí essa questão do impeachment é travada porque a gente não tem manifestação na rua, a gente não tem ainda os outros 70% dizendo eu quero impeachment. Ao contrário do que a gente viu quando teve o processo da Dilma. Quando startou o processo da Dilma, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver que ela tinha 7% de aprovação na sociedade. Aí é fácil, gente. Aí é fácil. Aí deixar esse presidente ia acabar sendo problema para os parlamentares. Então, ali se startou, tinha questão econômica envolvida, que a questão econômica ajuda nessa questão de popularidade. Então, assim, um processo de impeachment hoje não se encaixa em Brasília. Por mais que se fala, por mais que tenha bravata disso, daquilo, outro, não tem peças que se encaixem, primeiro com relação popularidade do presidente Bolsonaro que se mantém, segundo que ele tem 2 guardiões na Câmara e no Senado, e terceiro que não é o fator CPI que vai gerar esse impeachment. CPI, gente, no final, o que vai acontecer? Ninguém pode ser preso, ninguém pode sair ali da CPI com um julgamento já definido. O que acontece numa CPI? O relator vai pegar o papelzinho dele lá, o documento dele, o relatório dele, e falar assim, sabe o fulano, Polícia Federal, investiga. Sabe o Beltrano, o Ministério Público, inicia um processo. E aí vai ser uma sugestão ainda. Assim, ó, sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu isso aqui lá na CPI. Ministério Público, se você quiser investigar, está aqui já o encaminhamento. Polícia Federal, se você quiser encaminhar, já está aqui o encaminhamento. Eles não têm poder de julgar, eles não têm o poder de condenar. Isso são etapas seguintes do que eles levantarem. Então, tem todos esses fatores e, mais uma vez, impeachment não se encaixa nesse momento. Também tem o fator calendário, o processo de impeachment normalmente leva mais de ano, e daqui, se vocês olharem para o calendário, em maio do ano que vem, a gente vai estar no meio de uma briga muito intensa aí pela sucessão de 2022. Eric, e puxando aí o assunto de 2022, né, porque hoje, de fato, está pautando, né, bastante a parte política e a parte de mercado e economia. Está definido já o segundo turno ano que vem, Lula e Bolsonaro, ou há uma possibilidade de uma terceira via? Como é que os bastidores em Brasília, o que está sendo construído para 2022? É muito boa essa pergunta. É muito difícil responder hoje. Hoje a gente vai precisar de uma bola de cristal, mas eu foco nesse argumento que eu trouxe para vocês. Economia e pandemia. O humor da sociedade hoje, Pedro, pode ser outro, completamente diferente daqui a 6 meses, que pode ser completamente diferente daqui a 11 meses, que pode ser completamente diferente na véspera da eleição, baseado em pandemia e economia. A gente viu hoje dados do CAGED, um número de desempregados, a gente não sabe se isso vai se estender, se isso vai recuar. A depender do quadro de como a gente chega em 2022, nesses dois flancos, economia e pandemia, a gente então pode dizer quem é o candidato mais forte, quem é o candidato que tem mais chance de avançar. Colocando com base no que a gente tem hoje, colocando com base no cenário de hoje, se a eleição fosse amanhã, Bolsonaro ainda é muito forte. Bolsonaro, como eu disse para vocês, é um candidato que tem 30% e tem um outro fator, tem a máquina na mão, gente. Aquilo que a gente conversou ali no começo, que o Ricardo levantou, qual é o medo do investidor, pode se concretizar amanhã com uma canetada. Ele pode falar assim, auxílio emergencial é R$600, R$800 para um MP.
Então, assim, ele tem essa caneta na mão, e aí foi a inclinação para uma questão mais populista, mas para defender a reeleição dele. Então, Bolsonaro é um candidato ainda muito forte. É interessante que, quando a gente vê algumas atitudes, que não usar máscara, aquelas questões de aglomeração, tem pesquisas que já mostram que ele já tem um público dele, ele está falando para o público dele, porque é muito interessante a gente ver a atuação do presidente tomando certas iniciativas e o ministro da Saúde outra. Mas quando o presidente faz o que tem feito, tem um público-alvo. A turma que também acredita que tem que ter aglomeração, não usar máscara, é o eleitor dele, está ali fechado com ele. E ele, então, está conversando para o reduto eleitoral dele. Bolsonaro, então, continua forte. Lula não pode ser subestimado. Lula tem que ser colocado no radar, sim, porque se a gente olhar em 2018, que quando a gente teve essa disrupção na política, a gente viu o quê? A gente viu um candidato do PT pouquíssimo conhecido, zero carisma e, inclusive, bastante criticado dentro do próprio PT, que era o Fernando Haddad. E, mesmo assim, o Fernando Haddad chegou no segundo turno. E detalhe, o Lula estava preso na época. Então, assim, não pode ser subestimado o Lula. E tem um fator interessante. De todos os candidatos que estão se colocando, ele é o único que não está no executivo. O que é não estar no executivo? Ele é o único que não está conduzindo a presidência da República, um governo, nem nada. Então, ele só pode apontar dedo, falar, você agiu errado, você fez errado, você fez errado. Ele não está no comando de nada. Então, ele não vai ter uma foto para mostrar em 2022 do que ele fez ou deixou de fazer com relação à economia e com relação à pandemia. Então, ele ainda tem essa certa vantagem. Mas dos bastidores, com relação ao centro, do que eu tenho visto, tem duas peças se mexendo. O Dória, que quer ser o candidato para 2022, que é do PSDB, só que ele tem esse elemento que eu falei para vocês, Pedro. Ele é governador de São Paulo. Vai chegar lá em 2022, vai ser feita uma foto. Ele saiu maior ou menor com relação à pandemia, como é que ele atuou, como é que está a economia de São Paulo depois de toda essa questão que a gente viu aí do Covid. Então, ele também vai ter essa vitrine. Ele pode tomar muita pedrada ou pode sair fortalecido, vai depender de como vai ser essa foto. Só que, conversando com outros dirigentes aqui, a turma do PSD de Dado, tem se movimentado bastante. A turma do PSD de Dado, sem nenhum alarde, saiu do governo semana passada. Eles tinham o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que mudou de partido. Agora o PSD não tem mais nenhum cargo dentro do governo. E qual a expectativa deles? A expectativa deles é que, quando chegar em 2022, a economia e a pandemia vão machucar bastante o Bolsonaro, a popularidade dele vai cair, isso com base em conversas que eu tive com a turma, e o antipetismo vai aflorar novamente. Nessa dinâmica de Bolsonaro perder popularidade e o antipetismo aflorar novamente, existe a expectativa da turma do PSD vir com um candidato e falar assim, gente, nem um extremo, nem um outro, eu vim aqui com uma solução. E a gente viu anteontem aqui em Brasília, o prefeito do Rio de Janeiro indo para o PSD, e o prefeito do Rio de Janeiro, então, vai capitanear o partido no Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral. Em Minas Gerais, a gente já tem o Calil, que é o prefeito super popular em Belo Horizonte, ele que vai ser a plataforma do PSD nacional em Minas Gerais, lembrando que Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral, e vocês podem esperar que a gente deve ver nos próximos dias aí o Alckmin, que está com Geraldo Alckmin, que é do PSDB, ex-governador, ex-candidato, completamente sem ambiente dentro do PSDB. Ele tem conversado com a turma do PSD e ele pode ser, então, a ponta de lança para o PSD no Sudeste. Então, dessa forma, eles fecham uma trinca no Sudeste. As peças estão se movimentando, o PSD ainda não tem nome, está procurando o nome, eles estão querendo trazer o Rodrigo Pacheco. E aqui na Bahia tem o Otto Alencar, né? Que também é... Na Bahia tem o Otto Alencar, e eles contam que o Otto Alencar é muito próximo do PT, mas o Otto Alencar seria, e a Bahia é quarto, né? Então, o que o PSD tem? No tabuleiro, o que tem? Os principais colégios eleitorais. Os principais colégios eleitorais. Então, assim, o nome ainda não surgiu, mas, Pedrão, as peças estão se movimentando. Cada um com uma expectativa. O Bolsonaro com a expectativa de se manter com a economia, o Lula com a expectativa de retornar diante do enfraquecimento do Bolsonaro, e a turma do centro esperando ali os dois extremos patinarem para tentar entrar. Então, o jogo muito aberto,
mas um jogo que vai ser decidido pela economia e pela pandemia. É a política em puzzle com todas as letras, né? Exatamente. A gente já está chegando ao final, acho que fica aqui uma última. Eu agradeço a pergunta e as perguntas que a gente recebeu. Vou passar todas ao Eric, para depois ele, se ele quiser, também poder encaminhar para vocês a resposta. Para mim, eu mando para vocês. Mas fica a última, que foi a pergunta que o Pedrão fez, né? Se Lula já pode comemorar ou se não pode, você trouxe essas visões. Mas se for o Lula, que Lula será, né? Volta o Lulinha paz e amor, ou seria um Lula mais para a esquerda radical? Eu me lembro muito de um discurso que não faz muito tempo, quer dizer, hoje em dia, com a pandemia, você perde um pouco a noção do tempo, né? O Zé Dirceu falando sobre ganhar o poder e tomar o poder, uma discussão que foi bastante polêmica dentro do próprio PT e dentro da própria esquerda, alguns como isso é um absurdo, uma ideia antidemocrática e tal, mas demonstra que existe ainda um certo viés assim nessa história, e com todo esse ressentimento do que veio com a história do Lula, que Lula pode ser esse, e o que o investidor teria que se preocupar naturalmente em função do ambiente político que viria depois das eleições, caso seja o Lula. Sei que você não tem bola de cristal, mas qual é a ideia? Não, mas a gente já tem peças, a gente consegue já encaixar algumas peças nesse quebra-cabeça. Lula vai ser paz e amor, já deu todos os sinais disso. Quando saiu a decisão do Fachin de que ele poderia disputar a próxima eleição, que foi a primeira decisão do Supremo, depois que foi confirmada pelo plenário, ele passou 3 horas falando com a imprensa e ali ele sinalizou, deu toda a deixa. Primeiro, que ele quer disputar. Segundo, que ele quer compor para além da esquerda, ele quer ir para o centro. Ele vai buscar algum empresário, ele vai fazer o Lula de 2002, ele vai construir essa imagem de que quer passar também a fronteira da esquerda. Por quê, Ricardo? É estratégico. Para qualquer governante ser eleito, tem que ter o centro. O Bolsonaro é extrema-direita, mas foi eleito com o centro. A turma do Alckmin migrou para o lado do Bolsonaro em 2022. Boa parte dos eleitores migraram que estavam no centro. Então, olhar para o centro é estratégico, olhar para o centro vai ser definidor na eleição de 2022. E o Lula tem dado sinais que quer compor para... Ele já até teve conversa aqui em Brasília nas últimas semanas, né, nessa linha. Mas o Lula sempre traz preocupação, Ricardo, porque o Lula... tem aquela dinâmica, o governo Lula, o governo PT tem uma dinâmica mais voltada para a questão desenvolvimentista, então é aquela questão de mais gastos. O teto de gastos, gente, foi criado no governo Michel Temer para dar uma sinalização, o governo Michel Temer, que veio logo depois do impeachment da Dilma, para mostrar para o mercado financeiro que a partir daquele momento ia ter um limite de gasto. É por isso que toda vez que esse limite de gasto é ameaçado, a turma olha para trás, fala, opa, será que a gente vai voltar àquela velha dinâmica da economia que a gente não tinha previsibilidade de gasto? Então, assim, é uma agenda liberal. A chance dessa agenda liberal ser colocada de lado e esses gastos passarem a não ter mais essa previsibilidade é grande. E isso, logicamente, assusta, como você colocou no primeiro quadro, assusta o investidor. Um outro ponto que o Lula já sinalizou é com relação a questões da Petrobras. Quando teve toda essa dinâmica que aumento dos combustíveis, nessa entrevista que ele deu, ele falou, muita coisa que foi feita pela Petrobras a gente vai rever. E hoje, essa política de aumento de combustível, que é baseada no dólar, que é baseada no barril, é uma política neoliberal. Essa é uma política neoliberal, então a turma pode mexer nisso também, pode intervir nisso também. Então, tem vários nichos, tem várias questões que o Lula ainda traz muitos sobressaltos para o investidor. E tenha certeza, Ricardo, a eleição é um momento de muita volatilidade. Cada pesquisa que sai, a turma reage de bate pronto. Então, assim, vai ter toda essa questão, mas eu acho que o Lula, apesar de assustar o mercado, de certa forma, ele consegue compor com o centro. Vamos lembrar que quem foi o presidente do Banco Central dele foi o Meirelles. Então, ele assusta no primeiro momento, vai criar aquela volatilidade, mas eu acho que depois as coisas podem se acomodar se ele vier a ser o presidente, porque ele também, vamos ser bastante justos, a turma do mercado financeiro surfou muito na era Lula. Isso aí
Por mais que alguns tentem negar, isso aí tem que ser botar bastante claro. Então, pode assustar no início, mas depois as coisas podem se acomodar. E aí, Já teve vamos até esperar a especulação, né, dinâmica. Eric, de Meirelles como vice, né? Já até especularam isso no mercado, né? O mercado E já vai ser fala. muito, muito. Por isso que eu falei para vocês, sabe qual é o timeline? Sabe qual é o deadline? É outubro, gente. Perfeito, perfeito. Outubro, outubro a gente vai ver a turma do centro que está descrente com o Bolsonaro se afastar ainda mais e aí tentar construir uma possível candidatura. A turma da esquerda se degladiando para ter um candidato, que a gente tem que colocar o Ciro no radar também, e a gente vai ver a turma do Bolsonaro tentando se firmar. Então, outubro que é um ano antes da eleição, vai ser um momento chave. E é ali, Pedrão, que as coisas os nomes vão começar a ser definidos. Não vão se definir porque ainda tem um prazo ali até o primeiro semestre, mas ali as coisas começam a arrumar para algum sentido. Então, por isso que a gente fala que o Congresso só vai ter ali até o final de setembro para fazer alguma coisa. Depois, está startadas as eleições, 2022. Eric, fantástico, excelente. Aqui todo mundo dando parabéns a você e tal. O Marcos Laboni lembrou que o Alckmin é outro zelo de carisma, né? Chuchu, né? O apelido dele é Chuchu. Não, era picolé de chuchu, né? Não, sem nenhum demérito ao Alckmin, né? Cada um tem seu caso aqui. Não estamos aqui. A abordagem aqui não é uma abordagem política pró um lado ou outro, é uma abordagem analítica para que a gente possa se posicionar. Mas eu queria, além de agradecer, contar a vocês que o Eric é remador também, né? Não sei se vocês sabem, apareceu aqui agora um amigo do Eric, que é remador também, que é o César Magalhães, que veio aqui para dar um abraço ao Eric, disse que viria hoje, né? Você está devendo uma vinda aqui à Bahia, né? Para remar com o César e para jantar comigo. A gente isso aqui já está combinado. Então, quando vier, vai remar com o César, mas depois vamos marcar esse bate-papo aqui para encontrar o nosso time aqui, os nossos sócios, e a gente ter a possibilidade de tomar um vinho com você, né? Então, Landeiro dando os parabéns, Dória, Marcos, a turma toda que está aqui, Lerner, Antônio Carvalho, assim, muito bom. E eu fiquei muito feliz de ver muita gente que não aparecia, não vinha aparecendo aqui nos nossos encontros, e aparecendo. Vou dar um abraço aqui para a Bruna, um monte de gente aqui que não vou citar todo mundo aqui, mas, enfim. Eric, muitíssimo obrigado. Foi um ótimo papo. Deu para tirar bastante espuma, né? Outro dia eu compartilhei com você, né? Compartilhei os jornais, as fotos das primeiras páginas do jornal. O Adolfo disse para mim: Ricardo, não manda isso, porque aqui você lê isso, dá vontade de pular da ponte, se suicidar, mas é verdade. Então, a gente precisa realmente de política em puzzle para extrair, né, o suco do que efetivamente vale a pena a gente manter a atenção. Então, muito obrigado. Pedrão, com você aí para a gente encerrar. Agradeço muito a participação do Eric, realmente a gente está num momento pré-eleitoral, então a gente, do mercado, nós que somos do mercado, né, que já estamos há algum tempo, a gente sabe que agora a economia, né, todas as medidas econômicas estão em compasso de espera e vão ser adotadas de acordo com o calendário eleitoral, né, de acordo com a eleição do ano que vem. E aí, de fato, vem a preocupação até em relação ao auxílio, né? Mas eu agradeço muito, Eric, muito obrigado mesmo. Eu espero que ano que vem, ou a gente, ao final do ano, quando o cenário político esteja um pouco mais definido, a gente se encontre novamente para discutir, né, as eleições. E só deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram. Obrigado. Você trouxe um ponto importante, Eric, agora diversificar nesse momento é algo extremamente importante, né? Uma boa carteira diversificada para surfar esse período de turbulências que a gente terá pela frente. Então, tá bom. Meu querido, muito obrigado. Fica aí, vamos encerrar com o seu boa noite para todo mundo e a gente já fecha aqui. Eric, com você. Bem, gente, eu tenho a agradecer, eu tenho um carinho muito grande com a turma. Ricardo já deu liga desde as primeiras conversas que a gente teve, tem uma sintonia muito boa. Cezinha, eu até tentei ser remador, tá, Ricardo? Mas o Cezinha impediu, porque ele furou comigo. Então, ele tem uma dívida que eu vou cobrar isso até eu der essa remada com ele. Mas a ideia aqui, gente, foi tentar trazer Brasília de uma forma bastante tranquila,
tentar colocar para vocês peças desse quebra-cabeça, mostrar para vocês as coisas, quais são os elementos que podem se encaixar na política, mas sempre sobre a ótica aí do mercado financeiro. Se ficou algum tema que a gente passou, se ficou algum tema que não respondi a contento, por favor, acione o Ricardo. O Ricardo tem meu contato direto. Posso tentar responder ali para vocês por áudio. E convido a todos vocês, eu estou com esse canal no Telegram, ali vocês vão ver só notícias que impactam o mercado financeiro, a gente não vai ver notícias, a ideia não é quantidade, mas bastante qualidade para vocês. Fica esse convite para vocês e fico no aguardo de futuras conversas. Boa noite para vocês.